Olá, gente. Hoje a nossa aula de microbiologia vai ser sobre microbiota. Microbiota são aqueles micro-organismos que vivem em harmonia com o nosso corpo. Antigamente, esse termo microbiota era utilizado como flora microbiana, mas hoje em dia já tem alguns anos que a gente não usa mais esse termo flora, e sim microbiota. Bom, quais são os reservatórios de micro-organismos, né? Onde se encontram esses micro-organismos no mundo? Então a gente pode encontrar micro-organismos, como a gente já viu, no solo, na água, no ar, nas plantas, animais, insetos e nos seres humanos. Os seres humanos entram em contato com seus micro-organismos que vão compor a sua microbiota logo após o nascimento do ser humano. Então, como eu falei antes, a microbiota normal nossa são micro-organismos que vivem em harmonia com o nosso corpo sem nos causar doença. E uma curiosidade é que o ser humano ele tem cerca de 10 trilhões de células que formam o nosso corpo e tem aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos que vivem no nosso corpo, ou seja, muito mais célula bacteriana do que célula humana no nosso corpo. E a grande maioria dessas bactérias estão no nosso intestino grosso. A microbiota normal, então, ela está presente nas nossas superfícies corporais, nunca está em contato direto com as nossas vísceras. Então, a superfície externa, então a gente tem pele e olhos, né, toda a nossa pele que reveste todo o nosso corpo. E as partes internas, que são as mucosas, como nariz, boca, trato intestinal, vagina e uretra. Também é rico em micro-organismos, fazendo então parte da nossa microbiota. Os micro-organismos que estão em contato com órgãos internos, como coração, fígado, músculo e ossos, por exemplo, pâncreas, sei lá, esses micro-organismos, então, eles não fazem parte da nossa microbiota. Se eu encontrar micro-organismos nesses outros órgãos, isso não é microbiota. Isso provavelmente é um processo infeccioso e podemos esperar que a partir daí vai gerar uma doença infecciosa. Então, existem locais certos de presença de micro-organismo para a gente considerar microbiota. Quando a gente nasce, nós seres humanos e os mamíferos de um modo geral, eles são gerados em um ambiente estéril, que é ali dentro da placenta. Então o neném, quando se desenvolve, ele se desenvolve num ambiente livre de micro-organismos, que é um ambiente estéril. A colonização se dá a partir do nascimento e a pele é a primeira que é colonizada, é a primeira que entra em contato com o mundo exterior quando o neném nasce. A cavidade oral, a boca, né, e a cavidade e o trato gastrointestinal vão sendo colonizados a partir da alimentação do neném. No entanto, existem micro-organismos que podem atravessar a placenta e levar a infecções e até mesmo abortamento do feto que está sendo gerado. Por isso que as mulheres grávidas têm que fazer alguns testes pré-natal e se cuidar para não se contaminarem com determinados micro-organismos, como toxoplasma, a sífilis, rubéola, citomegalovírus. São micro-organismos que podem levar a má formação fetal e até mesmo abortamento. Então, e se esses micro-organismos estão lá, isso também não faz parte de microbiota. Isso vai gerar uma doença ou causar uma má formação do feto. Bom, os micro-organismos que formam a nossa microbiota, existem aqueles que são os micro-organismos que fazem a nossa microbiota residente, que são aqueles micro-organismos que vivem conosco, provavelmente para o resto da vida, do nascimento até a morte. E nós temos os micro-organismos que formam a nossa microbiota transitória. Quando eu falo de microbiota transitória, é aquela que está presente, porque a gente colocou, por exemplo, a mão em algum lugar sujo, e aqueles micro-organismos vivem ali por um tempo. E aí, na lavagem das mãos, ou aplicando algum desinfetante, como álcool 70, esses micro-organismos eles desaparecem, mas os residentes não. Os residentes você pode até dar uma diminuída na população dos residentes, quando você lava alguma parte do seu corpo, na pele, por exemplo.
Mas logo eles voltam a crescer e colonizar de novo, porque eles fazem parte da sua microbiota residente. Então você pode aumentar ou diminuir a sua microbiota residente de acordo com a limpeza que você tem ali no seu corpo. E aí você pode ter esse aumento ou diminuição. Então a residente ela sempre vai estar presente e a transitória ela vai variando, né? De acordo com os lugares que a gente anda. Temos ainda os micro-organismos que são considerados oportunistas, que alguns fazem parte da nossa microbiota, eles acham a oportunidade e aí eles podem desenvolver algum tipo de doença. Então, como que eles podem ter essa oportunidade para gerar uma doença? Com problemas do sistema imunológico, quando a pessoa desenvolve algum tipo de imunodeficiência, com, por exemplo, indivíduos que se contaminam com HIV, e esse indivíduo desenvolve AIDS, ele vai ser um indivíduo imunocomprometido, que vai ter destruição de células do sistema imunológico, e aí alguns micro-organismos se aproveitam para isso, para crescerem. O uso de antibióticos e implantação de catéteres ou articulações de metal. Eu tenho um exemplo de uso de antibiótico que aí você tem um micro-organismo que é da microbiota normal, e quando você usa antibiótico, você pode ter o crescimento desse micro-organismo. Ele acaba sendo um oportunista. Por exemplo, eu tenho lá a Candida albicans. A Candida albicans é um fungo e ela é um residente normal da vagina das mulheres. E aí o que acontece? Digamos que essa mulher está fazendo algum tratamento para antibiótico para tratar uma infecção, sei lá, séria no trato urinário, ou uma infecção de garganta bacteriana. E aí ela começa a tomar os antibióticos. O antibiótico é um medicamento que serve para matar bactéria, não mata fungo, não mata vírus, não mata protozoário, não mata lombriga. Antibiótico é para matar a bactéria. E existem classes diferentes de antibióticos para matarem diferentes classes de bactérias. E aí quando a mulher está fazendo um tratamento para antibiótico, esse antibiótico vai atuar nas bactérias patogênicas que estão levando a lesão tecidual e a doença. E no caso, esse antibiótico não vai matar apenas as bactérias, que vai ser injetável ou você toma via oral o antibiótico. Esse antibiótico não vai ser letal apenas para a bactéria que está causando a doença. Esse antibiótico também diminui a sua microbiota, a microbiota normal da mulher. E aí na vagina, como eu tenho lá a Candida albicans, que é um fungo, e eu tenho outros tipos de bactérias, outras bactérias que vivem ali nesse ambiente em harmonia, quando a mulher toma um antibiótico, ela diminui a quantidade de bactérias patogênicas que estão levando aquele processo infeccioso, por isso que ela está tomando remédio, mas também eu tenho uma diminuição das bactérias normais da vagina. O que acontece? A Candida albicans, que é um fungo que não vai ser afetada pelo antibiótico, ela olha para um lado, olha para o outro, vê que na vagina ali diminuiu a quantidade de bactérias, então o que acontece? Elas se multiplicam mais e levam à candidíase. Então é um exemplo de micro-organismo oportunista, que faz parte normalmente da microbiota, mas quando você tem uma diminuição das bactérias, então ela acha um espaço maior para crescer, para se desenvolver na vagina, então leva a candidíase. É um exemplo bem clássico de micro-organismo que é oportunista. Beleza, gente? Bom, os micro-organismos podem viver junto com outros organismos. Isso é chamado de simbiose, quando você tem dois organismos vivendo juntos. E aí eu tenho alguns tipos de simbiose, são três na verdade. Temos lá o comensalismo, que é a relação que nós temos com a nossa microbiota, é comensal, a microbiota nossa é comensal. O mutualismo, que não há mutualismo verdadeiro entre humanos e micro-organismos. E o parasitismo, que é quando leva a alguma doença, né? Tem uma tabela aqui embaixo que mostra justamente isso. Então aqui, na primeira coluna, eu tenho o tipo de simbiose, comensalismo, mutualismo e parasitismo. E do lado eu tenho lá o hospedeiro, o parceiro simbiótico e o tipo de relação. Bora ver um por um. No comensalismo, eu tenho o hospedeiro, no caso o homem, não beneficia o homem, mas também não prejudica. De boa ali.
a relação no comensalismo. Para o micro-organismo, essa relação é a relação que ela é benéfica. Então, relação benéfica para o micro-organismo. E a relação é uma relação que é estável. Já no mutualismo, isso vai ser benéfico tanto para o hospedeiro quanto para o micro-organismo. E a relação também ela é estável. Depois a gente vai ver alguns exemplos disso. E no parasitismo, o próprio nome já fala, né? Um parasita que está ali. O hospedeiro, no caso, vai ser prejudicado, porque vai levar a uma doença com sinais e sintomas. Vai ser benéfico para o micro-organismo e essa relação ela é instável. A qualquer momento alguma coisa pode acontecer, como por exemplo morreu o hospedeiro, né? Então, se vocês notarem, o hospedeiro ele às vezes não leva vantagem, às vezes tem um benefício, às vezes é prejudicado, mas a coluna aqui do meio, né, que mostra o parceiro simbiótico, que é o micro-organismo, de qualquer maneira sempre vai ser benéfico para o micro-organismo, certo? Bora ver então. Comensalismo, então um parceiro se beneficia e o outro não. Não é beneficiado, mas também não é prejudicado. E essa relação é a relação que dos seres humanos com a sua microbiota. Então é uma relação que é estável. O seu maior benefício para o ser humano é competir com micro-organismos patogênicos, fazendo um processo de antagonismo microbiano. Então, se você tem micro-organismos normais da sua microbiota, se você entra em contato com um patogênico, elas podem competir com o patogênico. Então, essa é uma vantagem da microbiota. Faz esse antagonismo. Aqui nessa figura eu tenho, por exemplo, uma placa de Petri, que eu tenho crescimento, esse esfregaço que a gente vê aqui, ó, que tem aqui no esfregaço, esse esfregaço bacteriano, né, a bactéria está crescendo no meio de cultura, e quando a gente observa aqui para baixo, eu vejo que tem uma área que a bactéria não está crescendo. Por quê? Eu tenho um fungo aqui. E possivelmente esse fungo está liberando algumas toxinas que são bem tóxicas para a bactéria. Então tem o quê? Um antagonismo microbiano. Um micro-organismo meio que tretando com o outro. Então isso que é o antagonismo microbiano. Já no mutualismo, ambos os parceiros se beneficiam. Geralmente, um não consegue sobreviver sem o outro. Então está ali mutuamente vivendo juntos. E não existe um mutualismo verdadeiro entre os seres humanos e micro-organismos. Nenhuma espécie de micro-organismo é essencial à vida humana. Existe ali uma microbiota que faz o antagonismo microbiano, algumas até fornecem alguns tipos de vitamina, mas não é nada essencial para a vida do ser humano. Por isso que não existe um mutualismo verdadeiro entre homem e micro-organismo. Aqui eu tenho um exemplo de mutualismo, né, onde eu tenho a presença de micro-organismos no trato intestinal, gastrointestinal de ruminantes. Esses micro-organismos possibilitam a esses ruminantes a fermentação da celulose e, consequentemente, eles usam essa celulose como fonte de alimento. Então, nesse caso, o micro-organismo está sendo benéfico para esse ruminante, porque é algo que ele não conseguiria digerir, que é a celulose, mas como o micro-organismo fermenta a celulose, a vaca, por exemplo, que é um ruminante, consegue aproveitar essa celulose, então é benéfico para ela. E qual que é a troca, né? Já que o mutualismo, os dois se beneficiam? Para o micro-organismo, ele vai achar o quê? O ruminante fornece, então, para o micro-organismo, um lugar, um habitat rico em nutrientes e ele está protegido ali. Então, é uma relação de mutualismo, onde ambos serão beneficiados. No parasitismo, então, já é algo que é diferente, né? No parasitismo, eu tenho o hospedeiro, ele é prejudicado e o parasita se beneficia. Mas essa relação é uma relação que é instável. Por quê? Porque ou o hospedeiro morre, ou ele elimina o micro-organismo que está causando o parasitismo. Então, por isso que a gente fala que o parasitismo ele é um tipo de simbiose que é instável. E aí, pelo menos durante um período, isso está sendo benéfico para o micro-organismo. Bom, aqui nessa tabela eu tenho alguns gêneros de micro-organismos que fazem parte da microbiota normal dos seres humanos.
Então eu tenho aqui pele, boca, sistema respiratório, gastrointestinal e urogenital do lado esquerdo da tabela, que é o sítio anatômico onde estão esses micro-organismos. Do lado direito eu tenho os gêneros desses micro-organismos. Obviamente que eu não quero que vocês decorem o nome desses gêneros, nomes de bactérias e aonde eles vivem. Essa aula a gente tem que entender alguns mecanismos mais gerais e não sair por aí decorando o nome de micro-organismo, porque o intuito, caso vocês queiram trabalhar com microbiologia num futuro, aí sim, vocês, aos poucos, vocês vão aprendendo os nomes dos micro-organismos. Mas como é uma aula de graduação apenas, nós temos que saber que existem esses micro-organismos, que eles fazem parte da nossa microbiota, mas sem decorar nome de micro-organismo que faz parte da microbiota. São muitos os micro-organismos. Bom, a microbiota normal da pele, ela sofre influências do ambiente, né? do ambiente que a gente está. Então, por exemplo, do clima. Quando há um aumento de temperatura, há um aumento da umidade da pele, que a gente acaba suando mais, e aumenta a população desses micro-organismos que moram na pele. Então, os fatores do meio ambiente podem influenciar no crescimento ou não da nossa microbiota. E algo que também pode influenciar essa microbiota da pele é a higiene pessoal. Então, se você tem uma maior quantidade de população de micro-organismos em pessoas que são menos asseadas, o povo que fica mais sujo mais tempo, então você tem mais micro-organismo. E aquelas pessoas que tomam banho mais frequentemente, você tem uma diminuição desses micro-organismos. Então, a influência do ambiente que você está no aumento ou na diminuição desses micro-organismos da microbiota normal da pele. Aqui eu tenho um slide que mostra um indivíduo e os principais micro-organismos e a localização onde eles estão. Conjuntiva, nariz, pele, axila, mas também sem precisar decorar, caso vocês queiram saber, tá aqui os nomes dos micro-organismos e a localização que eles estão na pele. Na conjuntiva, nós temos presença também de micro-organismos na conjuntiva. Aqui eu tenho um desenho da conjuntiva. A conjuntiva ela é dividida em ocular, que é aquela que recobre a esclera. A esclera é essa parte branca do olho, isso aqui é chamada de esclera. E em cima tem a conjuntiva ocular. E aqui embaixo eu tenho a conjuntiva palpebral, que é essa mucosa interna da pálpebra. Então nós temos micro-organismos aqui também. A microbiota daqui ela é muito semelhante à da pele. Só que tem alguns fatores que limitam os crescimentos de micro-organismos, né, que a gente já viu inclusive na aula de imunologia. A lágrima tem presença de lisozima e essas lisozimas elas vão controlando a população dos micro-organismos que estão ali presentes também na conjuntiva. Então, vem algum micro-organismo patogênico, a presença de lisozima facilita a eliminação desse micro-organismo. E a microbiota que está na conjuntiva é adaptada a viver ali. A microbiota da cavidade nasal também é semelhante à da pele. Aqui eu tenho algumas espécies, né? Espécies de streptococcus, bacilos. E na cavidade nasal eu também tenho, né, toda a parte interior do sistema respiratório, tem aquele sistema mucociliar. Se a gente lembrar da aula de imuno, nós temos cílios, né, no sistema respiratório superior, que batem de maneira sincrônica numa tentativa de eliminar o micro-organismo que foi inalado, e o muco, né, que é o catarro, que é justamente para grudar esses micro-organismos para eles serem eliminados. Uma curiosidade é que nós inalamos por dia aproximadamente 10 mil micro-organismos. Então é bastante micro-organismo que tem partículas de poeira, né? Não que os micro-organismos saiam voando por aí, mas como eles são muito pequenininhos, eles se grudam a partículas de poeira e aí você inala aquilo. E isso chega em torno de 10 mil por dia que a gente inala de micro-organismo. A microbiota da boca é um ambiente ideal para o crescimento, né? Que é fechadinho, é quente, é úmido. A microbiota, alguns são semelhantes ao do nariz. Também tem espécies de leveduras, que são fungos, e espécies anaeróbicas, que são aquelas que não toleram o oxigênio.
Também existem fatores limitantes para o crescimento desses micro-organismos, que são os movimentos de expulsão, né, que a gente cospe, né, escova dente, engole. Tem a saliva é rica em lisozima, que também acaba com a camada de peptídeo-glicano de micro-organismos gram-positivos, das bactérias gram-positivas, que tem uma camada maior de peptídeo-glicano. Então, a boca também é um local para o crescimento de micro-organismos, um ambiente de mucosa. Há uma curiosidade também, quando uma criança começa a ganhar os dentes, né, a criança ela nasce sem dentinho, né, só a gengiva ali. Quando ela começa a nascer os dentinhos das crianças, a microbiota da boca da criança muda, porque o próprio dente vai fornecer uma superfície nova para crescimento de micro-organismos, certo? E aqui nesse slide eu tenho, foi feito um uso de um revelador para que vocês pudessem ver a distribuição da placa dental no dente. A figura de cima aqui eu tenho um dia sem escovação, essa cor rosa mais escuro indica a formação da placa, e na imagem de baixo eu tenho 10 dias sem escovação. Olha só como faz esse filme, né, que é essa placa. É chamado de biofilme também, quando você tem esse filme sobre o dente. Eu não sei se vocês já testaram isso, quando a gente passa o dia inteiro na rua, de noite, na faculdade, sem escovar dente, aí você passa a língua no dente, está até liso ali. É um biofilme que foi sendo gerado ao longo do dia sem escovação, né? Então o dente também é uma superfície para o crescimento de micro-organismos, beleza? A microbiota do trato intestinal, também temos micro-organismos pouquíssimos no estômago por conta do pH que é muito ácido. No intestino delgado também a gente tem micro-organismos, mas continua sendo ácido, então a quantidade é um pouco maior de micro-organismo com relação ao estômago. É um ambiente inóspito para o crescimento de micro-organismo. Mas no intestino grosso eu tenho uma quantidade muito maior de micro-organismos, né? A maioria da nossa microbiota ela se compõe no intestino grosso. 1/3 do peso seco das fezes é de micro-organismos, então tem bastante micro-organismo. E diariamente, quando a gente vai ao banheiro, a gente elimina cerca de 100 bilhões de micro-organismos toda vez que a gente vai ao banheiro. E aí esses micro-organismos eles vão se multiplicando, né, fazendo aquele processo de multiplicação, e aí você volta a repor a quantidade de micro-organismos. Mas a gente elimina isso toda vez que a gente vai ao banheiro. Aqui, esses micro-organismos que vivem na superfície dos nossos enterócitos, lá no intestino, eles têm algumas adaptações, eles possuem adesinas. Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho uma E. coli, e nessa E. coli ela tem uma adesina, e ela se liga a receptores na superfície desses micro-organismos. Então, é uma adaptação que ela tem para justamente conseguir ficar por mais tempo ali no intestino. Essa bactéria a bactéria da microbiota normal. Aqui eu tenho uma distribuição das principais bactérias presentes no trato gastrointestinal, desde o esôfago até o ânus, está esticado aqui. Né? Então, se a gente notar a quantidade maior de bactérias, olha que não tem todas aqui, né? São algumas. Elas estão no intestino. Por quê? Porque o pH do intestino é um pH mais de boa, um pH neutro, um pH 7. Aí se a gente vê aqui, ó, o estômago, o pH é 2, então tem um crescimento menor de micro-organismos. No intestino delgado, eu tenho alguns micro-organismos, mas não são tantos, porque o pH também é baixo, de 4 a 5. E a grande maioria da galera dos micro-organismos estão onde? No intestino grosso, onde o pH é o pH 7. E, logicamente, não precisam decorar o nome dos micro-organismos, né? É só para a gente saber, de acordo com o pH desse trato gastrointestinal, nós temos presença de micro-organismos que são adaptados a essas regiões, beleza?
Microbiota da vagina. A vagina também é um lugar que é quente, úmido. O pH também é um fator que limita o crescimento de micro-organismo. É um pH em torno de 2 e 5. Então, é um fator que limita também esse crescimento de micro-organismo. E aqui eu tenho alguns gêneros de micro-organismos que vivem na vagina. Microbiota de uretra. A microbiota da uretra superior, né, geralmente ela é livre de micro-organismo, é um ambiente que é estéril, e a parte externa da uretra eu tenho alguns poucos micro-organismos e eu tenho alguns fatores limitantes. Eu tenho uma lavagem mecânica, né, quando a gente faz xixi, a urina ela lava toda a uretra e expulsa esses micro-organismos. E também outro fator limitante para evitar a infecção é que as células epiteliais da uretra, como todas as nossas mucosas e epitélios, elas estão unidas muito fortemente umas às outras. E aí isso impede a entrada de micro-organismos dos tecidos profundos. E aqui eu tenho os principais micro-organismos da microbiota da uretra. Também sem precisar decorar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Existem alguns fatores que limitam o crescimento de micro-organismos, que a gente já viu na aula de imunologia, mas é sempre bom relembrar aqui também. Tem os fatores físicos, como a pele e membranas de mucosa, que as células, quando estão unidas, você não tem a entrada de micro-organismo. Os fatores mecânicos, né, com movimento de peristaltismo, o sistema mucociliar, onde você tem a presença dos cílios no trato respiratório, presença de muco, tanto no trato respiratório quanto no intestino também, para grudar micro-organismos. E os fatores bioquímicos ou químicos, como a aridez, né, que a pele é seca, então os queratinócitos, eles acabam, os mais superficiais, eles não têm núcleo, né? É rico em queratina, deixa a pele seca, que deixa o ambiente não propício para o crescimento de micro-organismos. A acidez da pele também, né, o pH em torno de 4, 5, não são quaisquer micro-organismos que vivem ali. Na vagina também é um ambiente ácido. E presença de lisozima em muitas dessas mucosas, né, na boca, no olho, na conjuntiva, na lágrima, na saliva. Então, isso que são fatores que limitam o crescimento de todos esses micro-organismos. A microbiota, né, normal, se a gente fizer uma pergunta, ela é útil ou ela é prejudicial, né? Então, elas podem ter efeitos prejudiciais, que elas podem usar algumas das nossas vitaminas, da nossa alimentação, mas geralmente isso não chega a ser algo prejudicial, mas porque elas consomem um pouquinho das nossas vitaminas, mas pela alimentação que a gente tem, é o suficiente para suprir as nossas necessidades de vitamina, inclusive dessa microbiota. E o grande problema mesmo de prejudicial é quando essa bactéria, esse micro-organismo, que não necessariamente é uma bactéria, ela acha a oportunidade. Aí ela pode ser uma oportunista e levar a uma doença, como por exemplo na candidíase, que a gente falou disso antes. E os efeitos benéficos é que elas fazem um antagonismo microbiano, que a gente já viu também, né? Que competem pelos sítios de ligação com os micro-organismos que são patogênicos, e também elas podem fornecer algumas vitaminas, como vitamina K e vitamina B12. Então, os efeitos benéficos desses micro-organismos da microbiota. E hoje em dia existem alguns estudos que mostram que existem micro-organismos envolvidos no desenvolvimento de doenças, né? Em obesidade, tem até o transplante fecal, que eu acho que eu cheguei a falar em sala de aula. Então, cada dia que passa, estão vendo a importância desses micro-organismos. Então, esses efeitos benéficos podem ser maiores ainda, de acordo com as novas pesquisas em microbiologia. E é isso, gente, certo? Espero que vocês tenham entendido boa parte da aula. E é isso aí. Um abraço.